Vamos mergulhar no Salmo 82? Ele nos coloca em uma cena, assim, super dramática. Um tribunal divino, onde o próprio Deus se levanta para julgar. Juntos, a gente vai descobrir por que essa mensagem tão poderosa sobre justiça é, na verdade, crucial para o nosso mundo de hoje. Olha, antes da gente entrar nesse tribunal, vamos dar uma olhada rápida para o nosso mundo. Hoje, 1 bilhão de pessoas vivem em pobreza extrema. É exatamente esse o tipo de cenário de injustiça que o Salmo 82 confronta de maneira direta. E essa vulnerabilidade ela não para por aí, não. São 153 milhões de órfãos, o cuidado com os mais frágeis é um tema central no Salmo 82, e esse número gigante só mostra a dimensão do problema. E de forma chocante, a escravidão não é uma coisa do passado. 27 milhões de pessoas vivem nessa condição hoje. A injustiça está viva e está crescendo. E é bem nesse mundo que a mensagem do Salmo 82 ecoa com tanta força. E aí, diante de tudo isso, o Salmo 82 nos lança uma pergunta fundamental. Em um mundo marcado por tanta injustiça, qual é o nosso papel? A primeira cena do Salmo já nos transporta direto para uma corte divina. Imagine só, uma audiência celestial está acontecendo e o juiz supremo, o próprio Deus, está presidindo tudo. O versículo de abertura já diz tudo. Deus se levanta na Assembleia Divina. Ele não é um espectador, ele é o juiz. Mas espera aí. A pergunta que surge na hora é: quem são esses deuses que estão ali, sentados no banco dos réus? E aqui está a chave para a gente entender tudo. A palavra hebraica é Elohim. E embora ela possa significar Deus ou seres celestiais, o contexto aqui e até as palavras de Jesus mostram que se refere a juízes e governantes humanos. Deus os chama de deuses porque deu a eles a responsabilidade divina de julgar e decidir sobre a vida das pessoas. Ok, então com os réus já identificados, o juiz supremo começa a acusação. E não tem investigação não, Deus já conhece os fatos e vai direto ao ponto. A acusação é cortante. Até quando? Ele pergunta. Isso não é um pedido de informação, sabe? É uma ordem cheia de indignação para que a injustiça pare. A acusação é muito clara: parcialidade e corrupção, favorecendo quem age de forma errada. Olha só que contraste impressionante. De um lado, a corrupção deles. Do outro, o mandamento claríssimo de Deus. A tarefa deles era simples: defender os fracos e os órfãos. A falha não foi um erro, um deslize. Foi uma escolha deliberada de desobedecer. E as consequências disso tudo são devastadoras. Quando a justiça falha, não são só as pessoas que sofrem. A própria sociedade entra em colapso. A injustiça faz com que os fundamentos da terra vacilem. É uma imagem muito poderosa do caos que a corrupção é capaz de gerar. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax desse drama todo. Depois da acusação, Deus entrega o veredito para esses juízes que falharam feio na sua missão. E o veredito, olha que interessante, ele começa lembrando a honra que foi dada a eles. Eu mesmo disse, vocês são deuses. Eles foram escolhidos para serem representantes de Deus na Terra, com uma autoridade que deveria refletir a dele. Só que aí vem a reviravolta, e é chocante. Apesar da posição elevadíssima, a sentença é a mortalidade. Eles vão morrer como qualquer outra pessoa. A autoridade deles é passageira e a prestação de contas ao juiz eterno é inevitável. Ninguém está acima da lei de Deus. E esse salmo é tão importante, mas tão importante, que o próprio Jesus o citou. Lá em João capítulo 10, ele usou essa passagem para confrontar os líderes religiosos da época dele. Ele apontou a hipocrisia deles, mostrando que a própria escritura que eles diziam seguir chamava homens de deuses. Ok, mas esse drama todo no Tribunal Celestial não é só pra gente ficar assistindo, né? Ele nos chama pra ação. Então, como a gente responde a essa mensagem tão poderosa? O salmo encerra com um clamor, sabe? Uma oração cheia de força. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. E essa se torna também a nossa oração. Um reconhecimento de que a justiça final pertence somente a Ele, o dono de todas as nações. Então, na prática, a nossa resposta se desdobra em 3 atitudes. Primeiro, orar, clamar por justiça, como o salmista fez. Segundo, viver na esperança do reino de Deus, onde a justiça vai ser perfeita. E terceiro, agir, defendendo os fracos e necessitados, exatamente como o Salmo nos ordena. Porque, no fim das contas, a resposta definitiva para a injustiça do mundo não está na gente, mas no juiz perfeito.
O Salmo 82, em última análise, aponta para Jesus Cristo. Vamos ligar os pontos aqui. O Salmo diz que Deus herdará as nações. O Novo Testamento diz que Cristo é o herdeiro de tudo. Foi Jesus quem usou este salmo para confrontar a injustiça. E é Ele o juiz perfeito, diante de quem todos nós um dia vamos estar. E o que move a gente a buscar a justiça? Olha, não é para tentar merecer o favor de Deus de jeito nenhum. É pura gratidão. Fomos salvos pela graça. Nós que éramos fracos e culpados fomos resgatados por Cristo. É por isso que somos compelidos a lutar pela justiça e a mostrar misericórdia. Então, para fechar, o Salmo nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta que ecoa. A gente sabe que a justiça perfeita virá com a volta do nosso Rei e Juiz. A questão é, como essa certeza vai transformar nossa vida hoje?